Boa tarde, gente. Eu queria fazer um outro registro de um pensamento que eu tive, uma reflexão. É sobre o processo analítico. Você vai para uma análise, né? O que é que acontece, né, nesse processo da análise? O processo da análise, ele começa, né? Você procura um analista quando você direciona a alguma outra pessoa, ao analista, direciona para ele uma questão sobre você, que lhe incomoda. E você atribui àquela outra pessoa que está ali na sua frente, o analista, um saber. Que ele tenha um saber que vai lhe ajudar, que vai lhe decifrar alguns enigmas. Então você coloca esse analista no lugar que a gente chama de suposto saber. Ele supostamente tem um saber. Você coloca ele nessa posição de autoridade, né? Então o que é que acontece? Essa posição que você coloca o analista, ela meio que se assemelha a uma posição que os pais, né, têm para os filhos, quando pequenos, atribuem aos pais todo um saber, toda uma orientação. E Lacan chamou essa posição, ele chamou nos grafos dele do A grande, né? Sem ser barrado, o A grande sem ser barrado. E ele chama também do grande outro, o grande outro sem ser barrado. Então, o que é que acontece nesse processo de análise? É uma passagem, na verdade. É todo um processo de passagem de alguma posição. É uma posição, principalmente, de colocar esse outro nesse lugar desse grande outro, vamos dizer assim, desse suposto saber. E passar desse grande outro para um grande outro barrado, com um furo, castrado, não é? Então, eu fiquei pensando que a análise, na verdade, ela não termina quando você deixa de ir para o analista. A análise, ela muitas vezes, ela tem maior vigor, ela tem dá maior frutos quando você deixa de ir para o analista. Mas não é só deixar de ir para o analista. Você tem que ter feito, na sua análise, essa passagem dessa posição. Porque não é só, não, eu vou para o analista e depois do tempo eu vou deixar ele aí que minha análise vai surtir efeito. Não. Ela é todo um processo de antes da análise e depois da análise. Agora, ela só vai realmente ser frutífera, ela só vai surtir efeito caso você tenha que realmente feito essa travessia dessa posição. A gente diz assim, o analista, ele deixa de ser essa figura do suposto saber, desse grande outro, sem ser castrado, para essa posição de castrado, essa posição de dejeto. O analista fica na posição de dejeto, de morto, de imprestável. Por quê? Por que isso? Porque você para de colocar no outro, nesse A pequeno que ele coloca, Lacan fala, do imaginário, do igual, para de colocar nas outras pessoas esse suposto saber que vai lhe decifrar seus enigmas. Você sai dessa ilusão, né? Por isso que o analista geralmente é tão calado, né? Porque esse saber,
Na verdade, a gente está sempre buscando nesse semelhante, mas o saber sobre a gente mesmo está dentro da gente, né? E essa capacidade de ir fazendo as interpretações da gente mesmo, essa capacidade ela só vem quando realmente você deixa essa ilusão de lado e passa a entender que isso é um conceito muito interessante. E Solete Collé, no livro dela Em Corpo, ela fala da retificação subjetiva. A retificação subjetiva nada mais é do que você passar do conceito do grande outro, essa figura não castrada, essa figura, vamos dizer, dos pais, para esse grande outro castrado ser o lugar do inconsciente, ser o lugar da outra cena. E esse lugar a gente detecta que a gente realmente fez essa passagem quando a gente percebe que sempre que a gente está falando dos outros, esses pequenos outros, pequenos semelhantes, quando a gente aponta o dedo para o outro, quando a gente faz assim, perceba que a gente está um dedo apontando para o outro e 3 está apontando para a gente mesmo. Quer dizer, a gente percebe que quando a gente está falando do outro, na verdade a gente está falando da gente mesmo, tá? Então, esse grande outro deixa de ser essa figura toda potente para ser esse lugar que, na verdade, a gente está colocando, delegando o nosso inconsciente para a figura dos outros. Então, a gente meio que, usando uma metáfora, uma comparação, é meio que o olho passa a olhar para dentro, em vez de ficar olhando para fora, procurando fora o que está dentro da gente. Então, quando a gente faz essa passagem desse grande outro todo-poderoso para o grande outro barrado, e que ele passa a ser o lugar do nosso inconsciente, é que esse analista, ele perde essa posição e passa a ser um dejeto. E você deixa a análise. Você deixa a análise e aí passa a procurar, a fazer as suas interpretações em momentos que a gente está falando dos outros, que a gente não deixa de falar dos outros, a gente não deixa de colocar esse inconsciente nos outros. Mas quando a gente coloca, quando a gente está falando do outro, apontando o dedo para os outros, a gente percebe que a gente está falando da gente mesmo. E aí, consequentemente, vem as interpretações sobre nós mesmos. E aí se torna um sujeito muito mais ético, né? Porque, principalmente até hoje em dia, o que a gente vê das pessoas apontando o dedo para os outros e acusando os outros sem tolerância. Então, realmente está faltando muita análise para as pessoas. E falta também, eu vou dizer uma coisa, falta também analista, né? Como Lacan dizia, essa posição de analisar é uma posição do impossível. É uma das profissões impossíveis, né? Que está no discurso do analista, que a flecha aponta para o outro, mas é impossível de alcançar. Então, essa posição de analista é uma posição muito sacrificada. Porque, veja bem, não é fácil você ficar numa posição em que você vai se colocar nela para, no final, você ser ejetado, vamos dizer, da relação. Você ser colocado como imprestável, como um dejeto mesmo. Então, é uma posição de muito sacrifício. É uma posição de muito sacrifício e que é difícil ficar nessa posição. Muito difícil. E eu fazendo um paralelo, uma comparação, uma metáfora com a posição de Jesus Cristo na religião. Jesus Cristo, o que é que ele fez? Ele fez mais ou menos o que o analista faz na sua análise. É uma mesma posição. Eu comparo.
Porque Jesus Cristo morreu para nos salvar. Não foi isso? E quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus. E por isso que na missa o padre diz: Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-me a paz. Então, o Cordeiro, quem é o Cordeiro? É o velho bode expiatório. Você procura sempre um bode expiatório para colocar a culpa nas suas questões. Então, Jesus Cristo foi aquele que assumiu todos os pecados do mundo e morreu em nossa causa para nos salvar. Então, ele morreu e ele ressuscita, viu? Ele ressuscita como, aí vem a minha comparação, como o analista ressuscita quando você deixa de ir para a análise. Por quê? Porque você vai passar a ficar sempre fazendo essa análise, ela nunca vai, vamos dizer assim, terminar. Ela é interminável, mas você deixa de ir para o analista e passa a fazer sua análise nas suas próprias observações, nas suas próprias percepções, suas próprias interpretações. Ninguém interpreta para você, você mesmo interpreta. Então, é a mesma coisa de Jesus Cristo, que ele morre, é como o analista morre na hora que você deixa de ir para ele, mas depois ele ressuscita, ele fica como uma referência desse trabalho realizado. É a mesma coisa de Jesus Cristo, ele ressuscita. Ele ressuscita e permanece, vivo nessa imagem, nessa ideia. Tá? Então, esse registro de hoje é muito em cima disso. E muito em cima de pontuar essa questão desse conceito de grande outro. Que muita gente fala muito do conceito de grande outro, sempre em referência como se fosse sempre essa ideia primeira do grande outro, que é a ideia do Todo-Poderoso, desse grande outro, desses pais, como se fossem esses pais, esses grandes. Mas na verdade tem essa fase, e depois ele é castrado, ele passa a ser esse abarrado, e aí ele passa a ser esse lugar do inconsciente, esse lugar em que você aponta o dedo para os outros, tá? Eu pensando também, uma comparação com meus filhos. Os filhos, a gente percebe que tudo que você pede para um filho procurar alguma coisa, um exemplo, o filho nunca acha nada dentro de casa. E sempre está pedindo ajuda aos pais. Ai, não achei isso não, rapaz. Ele nunca acha nada. Tudo que ele pede para ele procurar, eles não acham nada. Sempre pede ajuda aos pais. Que eu acho que é exatamente o processo de amadurecimento. Enquanto você está nessa posição de vendo o outro como esse grande outro, superpotente, não castrado, você está sempre fazendo referência a ele como ele fosse capaz de encontrar as coisas.